Amados irmãos, louvamos a Deus nesta manhã pelas lições que nós estamos tendo e agradecer a Deus também pela oportunidade de mais uma manhã de domingo, aonde teremos novamente o estudo de número 9, da lição de número 9, da classe dos adultos. Estamos estudando a lição com o tema A Igreja Eleita, a igreja que foi comprada, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Então isso nos leva a uma sensação de gratidão, de alegria, porque eu acredito que você, no decorrer desta semana, deve ter estudado a lição de número 9, e ela vai falar exatamente do mistério da unidade revelado. E nos alegra muito mais ainda quando se descobre quais e o que levou esse Cristo a nos incluirmos nesse processo. Por isso que nós sempre orientamos nossos irmãos que, se você deseja desempenhar um papel melhor, mais profundo de relacionamento com esse Cristo, faz-se necessário nós compreendermos o plano de Deus e a execução do Filho neste plano, e convergindo para a nossa aceitação e estarmos inclusos nesta filiação. Então, compreendendo isto, nós temos melhor afinidade com esse Deus. As nossas palavras se encaixam melhor. Quando falamos com Ele, não titubeamos nas palavras, porque nós temos certeza do que estamos falando. A convivência é melhor, o diálogo é melhor, sem contar com as experiências que são extraídas deste bom relacionamento. Então, para entendermos esse mistério, para compreendermos a ação e a conclusão desse mistério, eu convido você nesta manhã a nos acompanhar nesta lição e descobrirmos quais mistérios são esses, que proveito se tira, aonde nós devemos nos gloriarmos pela manifestação, pela revelação desse mistério, e até que ponto se abrange tudo isso que, pela graça e misericórdia desse Deus, desenvolveu esse sentimento para conosco. Então eu quero fazer a leitura da introdução com você, e nós vamos, dentro de 3 pontos, que estarão objetivando de uma forma específica esta lição, procurar explicar esse mistério que estava oculto, tanto dos judeus como dos gentios, se tornando um só povo, integrante de um mesmo corpo. Segundo objetivo é expor como e quando Deus revelou o mistério, tanto aos apóstolos como aos profetas. E terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno, ou seja, na plenitude dos tempos. Então fique atento,
e você terá o melhor enriquecimento. Você vai usar o que estará aprendendo hoje para alicerçar ainda mais a tua fé nesse Jesus, nesse Cristo, e assim com certeza ter uma melhor visão, tanto a respeito no sentido físico, familiar, como espiritual. Então a introdução diz: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Os versículos 1 até os versículos 4, que é exatamente a leitura, bíblica em classe. Inclusive nós temos 13 versículos, e eu posso dividir do primeiro versículo ao versículo 6, é Paulo falando do mistério, ou seja, do mistério revelado. Dos versículos 7 aos versículos 13, Paulo já está falando desse mistério comissionado. Por isso que eu quero a sua participação, porque não é o nosso papel apenas saber que esse mistério foi revelado, mas até que ponto ele deve nos atingir e qual é a nossa participação na revelação desse mistério. Amém? Então entenda, os versículos 1 ao 6 está Paulo revelando o mistério que esteve oculto. Dos versículos 7 aos versículos 13 está o mistério agora sendo comissionado. Então vamos para a introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, que está nos versículos 1 aos versículos 4 do capítulo 3. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então o que é que nós temos? Temos um mistério revelado, que antes era oculto às pessoas do Antigo Testamento, mas que havia sido pré-estabelecido na eternidade. Então nós temos 3 tempos aqui. Esse pré-estabelecimento por Deus na eternidade, ele sendo oculto no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento pelos apóstolos e pelos profetas. E aí nós vamos entender qual a nossa participação e como eu devo reagir quando tiver um conhecimento mais pleno desta revelação, que eu convido você não somente a estudar, mas abrir o teu coração para externar a alegria da tua alma por sermos participantes desta revelação. Então, primeiro tópico: mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam esta promessa. Os judeus pensavam serem os únicos beneficiários desta promessa, mas ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ou seja, nós estudamos que por Deus iniciar com Abraão, distribuir bênçãos para aqueles que assim aceitassem e abençoassem Abraão, e todas as nações seriam benditas e abençoadas nele. Então nós observamos aqui que os judeus tiveram um conceito diferente, erraram no pensamento, falharam nessa ação, falharam no propósito, e aí permitiram entrar o exclusivismo, e por não permitir que Deus agisse através deles, também não entenderam este propósito.
não entenderam este mistério, não entenderam a ação desse Deus. Mas nós louvamos a Ele e pelo seu Espírito, que essa presciência desse Deus não é algo limitado. Eu preciso entender que tudo o que está na Bíblia, palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como nos registros extra-bíblicos, interbíblicos, eu preciso entender que esse Deus, ele não agiu de forma precipitada, nem de momento, e nem agiu sem saber o que estava fazendo. Pelo contrário, pela sua presciência, Deus já tinha de antemão tudo preparado. Por isso Ele é Deus. Então, o primeiro tópico, falando da ocultação desse mistério, que o primeiro ponto vai mais ou menos destrinchar o conceito bíblico para esse termo mistério, que a definição aqui está no grego, que significa segredo ou doutrina secreta. Entenda que essa expressão mistério não é o que nós usamos no dia a dia, e nem que os dicionários classificam como algo misterioso. Não é esse o conceito bíblico de mistério que nós estamos tendo nesta lição, e nem quando se trata do que Deus havia preparado na sua pré-existência, na sua pré-manifestação. Mistério, desenvolvido no grego como segredo e doutrina secreta, significa dizer que Deus estava guardando algo para revelar no momento certo, e que através desta revelação trouxesse um desenvolvimento pleno. Então entenda, mistério aqui não é ocultação, não é algo que leva alguém a maquinar alguma coisa para depois revelar e causar transtorno, decepções, ou quem sabe outras mazelas. Não, mistério no sentido de segredo, guardar algo especial para revelar no momento certo e trazer benefícios. Foi exatamente isso que aconteceu. Teve razões? Sim. Teve propósito? Sim. Nesse mistério está oculto nos tempos passados, indicando alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Por isso o versículo 3 do capítulo 3 está Paulo dizendo aos irmãos de Éfeso: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então Paulo foi um dos beneficiários da revelação desse mistério, porque ele foi apóstolo de Cristo, e esse mistério foi revelado para os apóstolos e para os profetas. Por isso ele registra no versículo 3, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, versículo 18, que inclusive esse tipo de reação, esse tipo de ensino falso ainda permeia até hoje. Por isso que muitas pessoas se intitulam quando estão ministrando, quando estão pregando, ou até mesmo são conhecidos como os profetas do mistério, os profetas do manto, os profetas da revelação, excluindo das outras pessoas e se intitulando o único que pode receber de Deus alguma coisa para transferir para as pessoas. E por incrível que pareça, esse tipo de pessoas tem acesso a um público muito grande, mas eles são mentirosos, são falsos, porque o mistério
doutrina, o mistério secreto não foi revelado para alguns, foi revelado para todos, está na palavra de Deus. Então esse tipo de gente que chegar com você, se intitulando homem ou profeta que revela, o profeta que sabe, o profeta do mistério, você vai usar o versículo 18 do capítulo 2 de Colossenses. Isso é um falso misticismo. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 2, que eu quero ler com você para não falhar em nada, já que nós estamos em uma escola, e o meu desejo é que você, juntamente comigo, aprenda algo extraordinário. Capítulo de número 2 de 1 aos Coríntios, versículo 8 a 10. Sabe o que foi que Paulo disse a respeito desse mistério? Quebrando, destruindo o falso misticismo. Justamente ele escrevendo aos irmãos de Corinto, capítulo 2, versículo de número 9 e 10. Paulo diz assim, olha, deixa eu ler o 8 para você entender melhor. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor. Então você percebe que Paulo já está aqui mais ou menos esclarecendo para os irmãos este mistério oculto no Antigo Testamento. As pessoas não tinham uma visão ampla das coisas. Eu quero que você entenda que quando se fala de mistério, quando se fala de doutrina secreta, não significa dizer que no Antigo Testamento havia cessado 100%. Não, apenas Deus não falou no Antigo Testamento como falou no Novo Testamento. Aí Paulo disse, irmãos, está escrito, versículo 9. Paulo, não foi Paulo que escreveu, Paulo citou quem havia falado. Paulo disse, irmãos, como está escrito, quem foi que falou? Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 4. Está repetindo o que Isaías disse. Por isso ele falou, como está escrito. Se ele quisesse, ele poderia até fazer referência aqui. Ele poderia dizer, irmãos, como está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 4. As coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você sabia que os falsos profetas pegam esse texto e dizem, olha, isso aqui é apenas só eu que estou recebendo a revelação agora, no momento. Mas isso aqui é mentira, porque o que Paulo havia dito foi que no Antigo Testamento, as pessoas, como os profetas, apenas em partes recebiam revelação. Paulo disse que para Isaías estava oculto, para Malaquias estava oculto, para Zacarias estava oculto, para as pessoas que serviram a Deus como profeta e como sacerdote, estava oculto. Deus usava eles para falar ao povo, mas não esclarecia. Aí Paulo disse, irmãos, mas Deus nos revelou. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então entenda bem, o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, é exatamente fazendo a distinção do mistério no Antigo Testamento e do mistério no Novo Testamento. Porque como era que Deus falava no Antigo Testamento? Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus falava através de sonho, de visão, de outras manifestações. Mas no Novo, falou através do Filho, que se revelou. Então nosso conselho nesta manhã para você, estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus e você não será confundido. O privilégio que nós temos de estudar a palavra de Deus, sabe qual é? O que estava oculto no Antigo Testamento, as pessoas ouviam pelos profetas, tinham conselhos do sacerdote, liam o Pentateuco, mas não tinham o Espírito Santo dentro deles para discernir, para dar sabedoria. Diferente do Novo Testamento,
que nós temos o Espírito, a disposição para nos capacitar, para nos dar sabedoria e compreendermos a revelação do mistério. Esse mistério não está mais, meu querido, oculto. Não. O mistério já foi revelado. Amém? O mistério já foi revelado de uma forma plena. Não que ele estava oculto 100% no Antigo Testamento, porque Deus falava. Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus falava. O ponto 2 fala desse desconhecimento por parte de pessoas. Mas Deus sempre manifestava através dos seus profetas. Como por exemplo Isaías capítulo 65. Isaías 65 é a referência a essas pessoas. Versículo 1. Deus prometendo ouvir e conceder bênçãos aos seus servos. Olha o que o profeta fala: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. Há um povo que se não chamava do meu nome, e eu disse: eis-me aqui. Então você percebe que Isaías estava falando de um outro povo, que não era o povo de Deus, o povo judeu. Quem era este povo? Gentios. Era o povo que estava distante, era o povo que estava longe. Então significa dizer que esse mistério estava guardado. Deus não manifestou ele de uma forma plena, mas usava seus profetas para transmitir esperança para aqueles que estavam em trevas, para aqueles que estavam na escuridão, para aqueles que estavam sem esperança. E um dia Jesus entra no templo, pega o livro e lê exatamente em Isaías, quando ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me enviou para abrir e tirar das prisões os cegos e mostrar a luz verdadeira para eles. Então entenda, essa compreensão do sentido de mistério que esteve oculto desde outras gerações. É preciso nós entendermos, como eu falei, algumas palavras anteriores, estava oculto no Antigo Testamento, mas não oculto na totalidade. Porque Paulo diz assim, olha, noutros séculos não foi manifestado como agora. Então Deus manifestava no Antigo Testamento, sim, mas Paulo disse que agora, de uma forma plena, ele foi manifestado com clareza. Por que com clareza? Porque alguém queria manifestar, alguém queria trazer. Também no Antigo Testamento não era manifesto. Você não vê nome, igreja, Jesus no Antigo Testamento. Não temos, a não ser Deus usando como tipo, figura, antítipo. E Jesus algumas vezes manifestou-se no Antigo Testamento de uma forma teofônica, mas no Novo Testamento, Paulo disse: como agora não foi revelado no Antigo Testamento, porque agora, com uma clareza intensa, esse mistério foi revelado. Essa expressão como indica que no Antigo Testamento não foi dado a conhecer tão claramente pelo Espírito, não significando que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participariam. Por isso Deus usou o profeta Isaías no capítulo 65, falando que os que estão longe, quem eram esses que estavam longe e que agora estão perto? Justamente os intitulados da incircuncisão, os gentios, o povo gentio. Mas os judeus na época, se eles tivessem aberto os olhos, eles não teriam entrado pelo caminho do exclusivismo, porque nem eles entenderam o mistério.
Nem eles entenderam esta manifestação. E Jesus muitas vezes chamou a atenção deles no Novo Testamento, cobrando deles, porque eles que deveriam preparar, eles que deveriam recepcionar, receber o Salvador. Mas quando se vê é totalmente o contrário. A entrada dele em Jerusalém, embora sendo manifesta, mas na verdade uma semana depois, o povo mudou o pensamento, mudou as atitudes, mudou o conceito a respeito de Jesus, e não entenderam de fato. João revela que ele veio sim, mas não receberam. Então tudo isso é um complemento de que judeus também ignoraram a revelação desse mistério e não compreenderam de maneira nenhuma. Ponto 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Gênesis 12:3, 22:18, Isaías capítulo 11, versículo 10, capítulo 49, versículo 6, capítulo 54, versículos 1 ao 3, capítulo 60, versículos 1 ao 3, Malaquias 1:11, todos esses registros do Antigo Testamento, eles fazendo menção desse mistério, que você pode acompanhar na sua casa posteriormente. Já devido ao tempo eu não quero usar a referência, mas está aqui a comprovação desse mistério sendo falado por esses profetas, e que esses profetas não sabiam como isso aconteceria, mas de saber do mistério, Deus revelou para eles e eles falavam. O que eles não sabiam era como. Que é uma prova, está no Novo Testamento, no livro de Atos, quando Filipe encontra o eunuco, e o eunuco está fazendo uma leitura de Isaías 53. Agora perceba, Isaías profetiza, mas nem mesmo Isaías tinha noção de como, porque ele apenas fala de alguém, e ele vai desenhando na mente a figura de alguém desprezível, desfigurado, maltratado, raquítico, desprezado. No entanto, nos primeiros capítulos, ele revela um Cristo sendo nascido de uma virgem, e ele explora o nome dele como Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. No capítulo 53 está Isaías fazendo menção de um homem de dores, um homem que não recebeu crédito do que foi falado a respeito dele. E quando Filipe encontra o eunuco e ele está lendo esse texto, a pergunta é essa: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: eu não entendo o que eu estou lendo. Eu sei que esta profecia é verdade, mas eu não sei como se cumpre, porque parece que o profeta está falando não de uma pessoa, até dá a entender, mas depois a minha mente vai focando para um animal, um cordeiro, para uma ovelha. E Filipe então esmiuça para ele qual era o propósito desta profecia. Então era mais ou menos assim que estava no Antigo Testamento esse mistério. Mas aí Paulo alegra o coração dos irmãos de Éfeso, dizendo: esse mistério já foi revelado para nós. Essas barreiras, tanto raciais, religiosas, seriam removidas, seriam cumpridas por esse Cristo. E quando ele cumpre, tanto os judeus, os de perto, os da circuncisão, como os de longe, os gentios da incircuncisão, seria um só povo, integrante de um mesmo corpo. Aí Jesus foi o responsável por revelar este mistério que constituiu a igreja, que está unida não apenas por religiosidade, por cor, por raça, por etnia, mas tendo em vista um só propósito: Jesus Cristo, o autor da revelação desse mistério, que executou o plano
de fazer de ambos os povos um só povo. Então essa é a revelação do mistério. Esse mistério revelado, a igreja do Senhor, que constitui seu corpo aqui na terra. Ele é o cabeça. Você está compreendendo? Você compreendeu o primeiro tópico? Fico feliz se você assim entendeu, que esta revelação me incluiu você. Então pegue o tópico 2, falando do mistério revelado no Novo Testamento, ou seja, a igreja de Jesus Cristo. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e também aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Talvez você esteja duvidoso, irmão, mas quem são os profetas do Novo Testamento? Quem são essas pessoas? Tá? Porque eu não vejo... Você precisa entender que no Novo Testamento, profeta não está inserido o termo classificatório como o desenvolvimento deles no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é ministério de profeta, certo? Não existe ministério de profeta. Entenda uma coisa. Não, mas eu conheço irmão que ele se intitula profeta e ele exerce o ministério de profeta. Então ele não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico para exercer o ministério de profeta. O ministério de profeta ficou no Antigo Testamento. Então nós temos no Novo Testamento, nós temos Barnabé no livro de Atos, nós temos João Batista nos Evangelhos, nós temos João, o apóstolo, nós temos Ágabo, que ele tem uma participação também em Atos. São esses profetas que Jesus usou agora com o dom do Espírito. No Antigo Testamento não era e não foi manifestado os dons espirituais. Mas depois de Atos capítulo 2, foi manifesto os dons do Espírito. E um dos dons do Espírito é de profecia. Então Deus usa alguém em profecia e não dá a ele o ministério de profeta. Não. Muito menos ministério de apóstolo. Isso é bem claro. Isso é bem claro. Tá? Se você deseja seguir de uma forma teológica a Bíblia, então concorde que, biblicamente falando, não existe hoje ministério de profeta e nem ministério de apóstolo. Certo? Paulo sim foi apóstolo. Os discípulos foram transformados em apóstolos, mensageiros. Paulo principalmente. Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele diz: irmãos, eu fui chamado apóstolo, não por homens, não por indicação de homens, mas pelo próprio Cristo que me chamou e me constituiu apóstolo dos gentios. Claro, não menosprezando os discípulos, mas ele se colocando, refutando algumas decisões do seu tempo, de falsos profetas, falsos apóstolos. Então Paulo deixou bem claro aos irmãos esta definição de apóstolo e de profeta. E eu acredito muito que você, como crente iluminado pelo Espírito Santo, não vai entrar também nesse misticismo religioso e nem nesse falso ensino de apontar alguém titulando ele como profeta ou como apóstolo. Senão, meu querido, tu está perdendo o teu tempo, e eu aconselho você a estudar a Bíblia com métodos precisos para abrir a tua mente com relação a esses conceitos. Certo? Então, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Éfeso, está Paulo destacando a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. Ele fala isso nos versículos 1 ao 3 do capítulo 3. Você percebe, Paulo, prisão domiciliar, mas dizendo aos irmãos que por muitas vezes o Espírito revelou para ele coisas que não revelou para os apóstolos.
que viveram com Cristo. Você sabia que quando Paulo converteu-se a Cristo, ele não passou a exercer o ministério do dia para a noite? Você sabia que Paulo passou anos para poder exercer esse papel? E não foram só 10 anos, foram 14 anos. Paulo passou 14 anos de experiências com esse Deus, na aproximação com o Espírito. Uma das passagens mais lindas que eu acho é quando Paulo está revelando aos irmãos de Corinto, na primeira carta do capítulo 11, quando ele não participou da ceia com Jesus, mas ele diz para os irmãos: irmãos, a história está lá nos evangelhos, mas eu recebi do Senhor por revelação como é de fato e de verdade a Santa Ceia do Senhor. E ele me revelou o que aconteceu. Então este homem teve uma profunda comunhão com Deus, que é o exemplo e serve de linha para nós adaptarmos nossas convicções e exemplos, de procurarmos intimidade com esse Deus, a semelhança de Paulo, o homem que era convicto, que elevou o seu coração à semelhança do coração de Deus, um homem que agia em conformidade com os preceitos divinos, com as doutrinas que ele recebeu de Deus por revelação. E ele fez questão de manifestar para os irmãos de Éfeso: eu recebi esse ministério pela revelação do Senhor, e o que eu falo para vocês, eu também recebi por revelação. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não participei de uma escola de discipulado com Jesus, mas isso não desmerece o chamado, porque embora ele não vendo Jesus, mas do dia que ele entregou a vida para esse Cristo, no caminho de Damasco, o Espírito Santo adentrou nele e fez morada nele. E ao fazer morada, o Espírito agora testificava cotidianamente com o Espírito de Paulo a sua filiação. Por isso que eu volto a dizer para você, o capítulo 1 da carta aos Efésios, é Paulo extraindo da alma dele um sentimento de alegria explosiva, por ele ser aceito por esse Cristo, quando ele era perseguidor, maltratava, aprisionava, mas no entanto Jesus encontrou ele e disse que transformaria ele, e que o nome dele pela boca de Paulo seria espalhado no meio do povo gentil. Então Paulo é intitulado o apóstolo dos gentios. O apóstolo assegura ainda que o ministério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Sabe o que foi que Paulo disse quando escreveu aos irmãos de Corinto? Capítulo de número 2, versículo 4, que é o texto que faz referência e aconselha nós a lermos. Sabe o que ele diz? Quando ele fala do caráter da sua mensagem, do caráter da sua pregação para os irmãos de Corinto, ele estava aqui quebrando um conceito grupal, onde alguém tinha ideias diferenciadas de pregadores, de ministros, e alguém estava se titulando que era crente em Pedro, outros crente em Paulo, outros crente em Apolo, outros crente em Cristo. E Paulo quebra isso dizendo: irmãos, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em manifestação, em demonstração do Espírito e de poder.
Está aqui a comprovação. Mas Paulo era leigo? Não, Paulo não era leigo. Paulo falava vários idiomas. Mas Paulo sabia que o processo revelador, Paulo sabia que o chamado que ele recebeu não era para executar o que ele havia aprendido na escola do doutor Gamaliel. Pelo contrário, ele deveria de uma forma simples manifestar o Cristo ressuscitado. Era pregar a mensagem da cruz, era revelar para os gentios o poder transformador, era revelar para eles o mistério. Este foi o papel de Paulo, revelar o mistério oculto para as pessoas. Esse mistério foi revelado para você, que agora é povo de Deus, aceito por Deus como filhos, através da manifestação do Cristo, que executou esse papel importantíssimo. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria de homens. Na verdade, a sabedoria humana, segundo Tiago, ela é falha, é terrena. Muitas das vezes tem procedências diabólicas, porque alguém usa a sabedoria humana como sinônimo de esperteza para se dar bem, para conquistar algo para si. Por isso que Paulo deixou de lado, porque iria comprometer o que Deus tinha para ele. Então ele preferiu deixar o Senhor comandar a vida dele. Por isso, quando ele escreve aos irmãos da Galácia, ele diz: eu não vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. 1 aos Coríntios, sou templo do Espírito, o Espírito habita em mim. Então tudo isso é Paulo dizendo que quando o Espírito tem liberdade para fazer e executar a obra do Senhor, o final sempre é crescimento, é bom resultado. O mistério oculto revelado, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. A igreja é esse mistério revelado. Estava oculto no Antigo Testamento? Sim. Estava oculto no Antigo Testamento esse portador, esse que viria revelar? Sim. Mas sempre fazendo menção dele e da igreja, pelos profetas. Não como agora, disse Paulo. Porque agora a revelação é ampla. O termo igreja é ampla, eclésia, chamados para fora. Jesus, a manifestação, também nós usamos ele como base, como suporte, como ponte, como que rasgou o véu, como que pagou o preço, como o que riscou a cédula que nos condenava. Nós fazemos menção desse Cristo e da igreja que é o seu corpo aqui na terra, porque nós somos o resultado da execução desse propósito, desse projeto de Deus, que foi Jesus. Também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Deus, corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o único dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Você percebe que no início da minha fala eu dividi os versículos do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 13, certo? Versículo 1 ao versículo 6 é Paulo revelando o mistério, é a revelação do mistério dos versículos 1 aos versículos 6. Dos versículos 7 aos versículos 13, é o mistério sendo revelado e comissionado. Como assim comissionado? Responsabilidade da igreja, que agora foi incumbida de revelar, de mostrar. A igreja está agora responsabilizada, tendo a incumbência de ser a portadora desse mistério revelado. Por isso que eu quero chamar a sua atenção
nesta manhã, como igreja do Senhor, e quais são as responsabilidades em termos como igreja e individual. Estamos em grupo, louvamos, cantamos, extraímos ensinamentos da palavra. Individualmente, como estamos? Individualmente, continuamos como igreja. Individualmente, exercemos o papel de chamados, como disse Paulo no capítulo 1, para uma vida santa e irrepreensível. Nós exercemos pessoalmente isto. Ou quando nos juntamos a um corpo, a um grupo, nos infiltramos lá e aí maquiamos. Escute, como eu disse em outras vezes, esse resguardo, essa forma que agora estamos executando nossas programações, a interferência da aglomeração, da reunião das pessoas, mas que estão agora cada um nos seus lares, vamos nos avaliar, vamos parar, vamos ver esses termos aqui, olha, essas condições, dos versículos 7 ao 13, a nossa como igreja, a igreja responsabilizada agora, para que esta multiforme sabedoria de Deus torne-se conhecida. Então eu tenho um papel comprometedor de transmitir para as pessoas, de uma forma ampla, tornar conhecido a revelação desse mistério. Os profetas no Antigo Testamento tiveram sua participação, findou. O Novo Testamento está aí, Jesus veio, executou, formou a igreja, o mistério agora está revelado. Agora entra a comissão da igreja, o papel da igreja sendo desempenhado, revelar a Jesus como Salvador, como aquele que liberta dos pecados, da condenação. Terceiro tópico, como eu falei para você, esse mistério estava pré-estabelecido na eternidade. Irmão, eu pensei que Deus havia tomado essa atitude no dia que Adão e Eva pecaram. Eu achava que Deus, somente depois que Adão pecou, foi que ele planejou a salvação, o resgate do homem. Não, meu amado. Esse Deus tem atributos excepcionais. E todo esse projeto estava pré-estabelecido. Ou seja, estabelecido de antemão e guardado. Ou seja, faz-se um projeto e deixa bem aqui. Eu vou executar ele no dia certo, no momento certo. Ou seja, Paulo disse que ele pré-estabeleceu e concluiu na plenitude dos tempos. Paulo aconselhou a Tito a dizer isso para os irmãos da igreja, que esta graça se manifestou no tempo pleno, no tempo de Deus, no tempo certo. Tudo que está registrado na palavra de Deus não foi feito, meu querido, de qualquer jeito. Estava na presciência de Deus, porque Deus pré-estabeleceu tudo para manifestar no tempo e no momento certo. Você percebe a grandeza desse Deus? E quando ele manifesta no tempo oportuno, no tempo pleno, acontece o que Paulo disse nos pontos do terceiro tópico. No ponto de número 2, no ponto de número 3, ou seja, Deus guardou o mistério, como eu falei, para revelar no tempo certo, para repercutir nisso aqui, olha, em riquezas insondáveis de Cristo, para repercutir no eterno propósito de Cristo e para desenvolver o plano divinamente pré-estabelecido. Significa dizer que como Deus é perfeito, no momento certo, Jesus se manifesta, a igreja surge
A igreja aparece. E é por isso, meu querido, que há quase 20 séculos, a igreja continua intacta, a igreja continua estabelecida, a igreja continua firme, a igreja continua vitoriosa, a igreja continua marchando, a igreja continua olhando para o alvo que é Cristo, e a igreja já foi vista pelo profeta João na eternidade, participando das bodas do Cordeiro. Toda essa manifestação, todo esse propósito de Deus não finda aqui. Nós tivemos uma outra lição no início desse trimestre aqui, se eu não me engano, na lição de número 2, que ainda haverá a conclusão plena do propósito de Deus. Com essa conclusão, uma delas é quando todo joelho se dobrar diante desse Cristo, reconhecendo Ele como Deus soberano. Então deixa eu concluir esta lição com muita alegria, dizendo para você que o mistério da igreja esteve oculto sim, nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então é esse o mistério revelado, a igreja do Senhor, a unidade de ambos os povos, judeus, gentios, gregos, romanos, bárbaros, ele fazendo um só corpo, a igreja que não foi constituída por homens, mas por Cristo, pagando o preço lá na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Que Jesus nesta manhã abençoe você, sua vida, a sua família, e o nosso desejo é que você continue desempenhando este papel abençoador, de continuar estudando a palavra de Deus, e assim tendo uma melhor compreensão da revelação desse mistério. Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo, na paz.